Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio. Os meus entrevistados de hoje serão o Birajara Oliveira Bilego, que é médico veterinário com doutorado em ciência animal, e ele é pesquisador do CTC Comigo, e Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, que é engenheiro agrônomo com doutorado em zootecnia e também é pesquisador do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será o 12º Workshop CTC Comigo de Pecuária. Bira, prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Olá, Divino Ronaldo, prazer é todo meu falar contigo novamente, satisfação imensa. Muito obrigado, eu sei que toda vez que tem workshop, vocês ficam naquela tensão, naquela preocupação toda, porque é muito trabalho, tem um anuário. Tem um anuário? Tem um anuário, estamos caprichando nos detalhes finais dele aí. Bacana. Hamilton, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Divino. Obrigado pelo espaço. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, o workshop já começa essa semana. Hoje já é segunda-feira, dia 7. O workshop começa que dia mesmo, Bira? Dia 8, 9 e 10. Eita, começa amanhã então já. Exatamente. E ele será realizado onde, Bira? Exato. Depois de 2 anos, né, devido à pandemia, foi realizado de forma online e esse ano será realizado um evento itinerante, né? Começará em Iporá, dia 8, dia 9 lá em Mineiros e dia 10 a gente encerra em Rio Verde. Ô Hamilton, por que foram escolhidos esses 3 destinos? Iporá, Mineiros e Rio Verde. Divino, a escolha das cidades é sempre estratégica, pensando nas demandas por área. Então, essas cidades são cidades que têm a parte da pecuária que está em plena expansão, é muito forte, e são regiões que são carentes de tecnologia e têm um grande potencial para o crescimento do setor pecuário. Então, a gente tenta todos os anos contemplar regiões diferentes também e, tradicionalmente, encerramos o evento na cidade de Rio Verde. Esse ano, o encerramento em Rio Verde será no modelo híbrido, então ele vai ser presencial com transmissão. Por que vocês escolheram fazer o evento em formato híbrido aqui em Rio Verde, Bira? Com a situação da pandemia, teve a desvantagem do não presencial, né, de não ter o contato com as pessoas, mas muitas pessoas gostaram do evento online, que poderia permitir que as pessoas assistissem depois, assistissem à noite, na sua melhor hora, né, no melhor momento. Então, assim, eu acredito que esse evento gravado ele não vai deixar de existir mais, que permite a gente ter uma capilaridade maior, né? Você atinge um número grande de espectadores, e sem deixar de ter aquele contato físico especial, de receber os amigos, né, de cumprimentá-los, fazer aquela pergunta ali diretamente ao pesquisador, ouvir os produtores, para nós também é muito interessante. Então, esse evento híbrido, acho que não vai deixar de existir tão cedo. Ô Hamilton, qual que é a importância de um workshop como esse? Vini, esse workshop é um momento muito importante, que é o momento que a gente, primeiro, o fato da cooperativa ter um centro de pesquisa hoje com 7 pesquisadores doutores já é um grande diferencial, já mostra o quanto a cooperativa, a diretoria, se preocupam com a qualidade da informação que é gerada do nosso cooperado. E dentro do centro tecnológico, as nossas pesquisas, é claro que uma parte a gente tenta trazer novas tecnologias, mas a maior parte das pesquisas elas são com base nas dificuldades que o produtor tem no campo, tanto na parte da lavoura quanto na parte da pecuária. Então, anualmente a gente faz um levantamento, a gente tem acompanhado o que acontece na região, especialmente onde tem a atuação da cooperativa, desenhamos os experimentos e o workshop é esse momento que o Bira falou, que está entregando a informação para o produtor de uma forma mais técnica, mais clara, mais sucinta, né, para o produtor e para o nosso técnico, e é um momento também da gente discutir, né, os resultados, discutir novas ideias, novas tecnologias com esse grupo.
e no final do dia todo mundo é comigo, todo mundo busca o mesmo objetivo, que é trabalhar em prol do produtor, fazer com que ele produza melhor, fazer com que ele consiga maior produtividade e com sustentabilidade. Então, a importância desse workshop é principalmente isso, a gente desenvolve as pesquisas pautadas nas dificuldades e necessidades desses produtores. Então, não é nada que cai do céu com a ideia milagrosa e mágica, não. É tudo desenhado de acordo com as necessidades e com a realidade da região. Ô, Bira, os produtores que participam do workshop, eles chegam a trazer um feedback para vocês a respeito do anuário, se eles conseguem ler esse anuário depois, estudar, entender esse material, que é o mais importante? Sim, tanto de produtores quanto de técnicos também, né? Vários consultores que atuam nas propriedades de pecuária nos dão feedback. Até um exemplo que eu cito, no ano passado, ainda durante a transmissão, né, nós fizemos o evento online, e naquele mesmo dia eu recebi um feedback de um colega, um grande consultor de confinamento, que estava lá em Rondônia, atendendo um grande confinamento, e nos deu o feedback positivo do nosso experimento com confinamento e de um trabalho que o Hamilton fez sobre diferentes tipos de semente na implantação de pastagens. E ele achou aquilo de uma informação extremamente relevante e prática, porque na época que ele estava lá, coincidiu com a época que o pessoal estava implantando pastagens. Então ele já tirou a dúvida de um monte de gente que estava lá em Rondônia. Você viu a distância, né? Por isso que o evento também online tem essa vantagem de chegar a distâncias muito maiores. Ô Hamilton, vocês fazem experimentos aqui no CTC. O mesmo experimento que você faz aqui, ele serve para alguém que está lá em Rondônia ou ele tem que fazer alguma adaptação? Divino, alguns resultados eles podem mudar um pouco em função da região, principalmente quando você fala Rondônia, a gente está falando de outro bioma, bioma Amazônia, é uma região que tem uma estação chuvosa bem definida, a pluviosidade lá é muito maior em comparação a Rio Verde. Eu sou de uma região ali perto também, eu sou do Acre, então eu conheço bem a região. A gente está falando aí, se Rio Verde a gente tem uma média histórica de 1.400 milímetros ao longo do ano, em 6 meses, 7. Rondônia, Acre, a gente chega a 2.400, tem ano que eu vi chover 3.000 milímetros, concentrados em 9 meses, então é uma região que chove mais, o período de chuva é mais longo, tem um período mais curto de seca, mas, no geral, o que é feito aqui pode ser no bioma Cerrado, pode ser replicado também no bioma Amazônia, tendo algumas ressalvas, fazendo alguns ajustes, é claro. Mas o desafio aqui é bem maior, porque a gente está numa região que tem uma estação chuvosa e seca bem definida, no qual a gente tem aí 7 meses com chuva e 5 meses que não chove nada. Então, o desafio é muito maior em relação a essas outras regiões. Ô Bira, qual a expectativa de público de vocês, público presencial, nesses 3 dias de evento? Divino, a expectativa é das melhores possível, né? Nós estamos há 2 anos sem ter o evento presencial e a amostra disso foi a Tecnoshow, né? Também 2 anos sem, foi um sucesso de público. A gente espera que esse sucesso se repita também no workshop de pecuária, porque o pessoal está ávido por informação e também por encontrar amigos, encontrar técnicos, né? Falar sobre pecuária, falar sobre conhecimento e trocar informações. Nossa expectativa é das melhores. Bom, o evento começa a partir das 13 horas. A expectativa de término qual é, o Hamilton? Desculpa, Divino. Pode repetir? O evento começa às 13 horas. Qual é a expectativa de término em cada um deles? Ou isso depende muito da participação do público presente? Em torno das 17 horas. O nosso planejamento para encerrar em torno das 17. Então, em média, a duração de 4 horas de evento, que tem as palestras com duração de aproximadamente 30 minutos, no final abre para discussão, e tem um lanche no meio do evento. Então, a nossa expectativa é às 17 estar encerrando as palestras e discussões e iniciar o happy hour. O Bira, vocês, além de vocês dois,
terão outros 2 palestrantes, né, que são o André Pacheco Carvalho e o Elton Cabral. Quem é o André Pacheco Carvalho? O André é médico veterinário, ligado a uma empresa de sanidade animal, tem muita experiência na área de sanidade, né, e ele vai estar falando sobre essa parte que envolve a sanidade de animais jovens e de bovinos confinados. Então, ele tem muita experiência, anda o Brasil inteiro, é um consultor a nível nacional, então ele vai ter muita informação para passar aos produtores. E o Elton Cabral? O Elton é um consultor também ali da região de Mato Grosso, mas ele anda todo o Brasil também, né? A sede dele é em Mato Grosso. E também é consultor na área de gestão, na área de pecuária de corte. Tem muita experiência também a contribuir com o nosso evento. Bom, a primeira palestra é a sua, Bira, que é a suplementação e terminação de vacas de corte de descarte, né? Como é que está a taxa de abate de fêmeas no Brasil atualmente? A taxa de abate ela oscila, viu, Divino Ronaldo? É sobre esse ciclo, né, de alta e baixa. Arroba movimento, o preço da arroba movimento, o número de abates aumenta ou diminui. Mas uma parte considerável do que é abatido no Brasil, em torno de 40%, envolve fêmeas, né? E dessas fêmeas, a maior parte dessas fêmeas que são abatidas são fêmeas de descarte, são fêmeas adultas, né? Existe um percentual ali em torno de 25% a 30% das fêmeas que são animais jovens, são as novilhas, mas a maior porcentagem de fêmeas que são abatidas são de animais adultos. Mas por que descartar a fêmea? Sim, existe um sistema, nas fazendas de cria ou naquelas de ciclo completo, essas fêmeas elas precisam ser repostas por uma série de fatores, né? Idade, baixa habilidade materna, problemas reprodutivos, mas principalmente é aquela que não se torna gestante, né? Aquela que ao final da estação de monta ou de acasalamento, ela chega lá e o veterinário faz o diagnóstico e é detectado que ela está vazia, né? No jargão das fazendas. E ela estando vazia, ela recebe uma sentença, porque ela não pode ficar na propriedade mais. Ela começa a gerar prejuízos. E ao ser descartada, a gente tem que dar o melhor destino para esse animal. Aí, daí para frente, que nós começamos a nossa avaliação e onde que nós teremos esses dados a serem apresentados aí nesse workshop. A maior proporção desse descarte é de novilhas ou é de vacas? São de vacas. Correto. Qual que é, o Bira, o objetivo dessa suplementação que é feito dessas vacas de corte para descarte? Perfeito, Divino Ronaldo. Isso aí vai de encontro àquilo que você mesmo mencionou no início, né? Que essas pesquisas nossas elas são abastecidas por demandas dos produtores rurais. Então, há uns 4 anos, produtores nos abordaram, assim, né? Se compensa ou não dar um suplemento antes do confinamento para animais, se isso reflete em algum desempenho adicional no confinamento, se isso representa alguma coisa a mais, influencia na carcaça, não influencia. Adicionalmente a essa informação, a essa dúvida, os produtores e técnicos nos abordavam assim, a adaptação em confinamento, ela pode ser feita com menos de 3 semanas, que o padrão todo mundo feito com 3 semanas. A adaptação, quando ele entra no confinamento, esse período inicial dura 3 semanas. E se eu fizer mais cedo, não adianta, não melhora, assim, porque o animal come mais dieta concentrada por mais tempo, mais alguns dias, e ela acaba desempenhando melhor. E nós juntamos essas duas dúvidas, né? Se o período de adaptação mais curto era benéfico ou não interferia em nada, ou pelo contrário, pudesse trazer prejuízos ao desempenho desses animais. E adicionalmente a isso, se dentro desses 2 tempos que nós iríamos testar, o que esse animal come antes do confinamento, lá ainda na fase de pré-engorda, será que isso teria efeito lá dentro do confinamento? E com essas dúvidas na mão, nós desenhamos o experimento que visou avaliar, assim, de 2 grupos. Eu pego um grupo grande, no caso aqui, desse ano de vacas, e divido em 2. A metade eu faço o tratamento padrão, que a maioria faz. Suplemento somente mineral e pasto. No outro eu vou dar um suplemento mais enriquecido com proteína e energia, os famosos proteinados. E depois eu levo esses animais no confinamento. Aí eu subdivido esse grupo. Metade quem comeu mineral e pasto vai ser adaptado com 10 dias, a outra foi adaptada com 20 dias. Da mesma forma eu fiz no quem comeu proteinado.
E aí nós tivemos diferenças extremamente relevantes do ponto de vista de desempenho e efeito nas qualidades de carcaça. Você pode trazer algumas dessas diferenças aí para a gente? Perfeitamente. Já pode adiantar? Vou adiantar alguma coisa, mas o que a gente espera e que o produtor já imaginava é assim, se eu der um proteinado, uma condição melhor do ponto de vista nutricional para esses animais, com certeza eles ganham peso. Eles ganharam mais peso e entraram no confinamento mais pesado. Né? Dentro do confinamento, ele não desempenha melhor. Quando eu faço uma média, assim, o peso final menos o inicial, eles ganharam exatamente a mesma coisa. Então, o fato de eu dar um proteinado não melhora o desempenho de ninguém dentro do confinamento. Entretanto, aquele animal que já entrou pesado, mais pesado do que o outro, ele continua mais pesado, porque o desempenho foi semelhante, mas ele já entrou mais pesado. E ele termina mais pesado também. Agora, o que mais é interessante é a forma como esse animal deposita peso dentro do confinamento. Então, ao passo que o animal que vem só do mineral e pasto, ele não tem ainda seu estômago, seu rumen e as bactérias que habitam nesse rumen totalmente adaptadas e prontas para digerir concentrado. Então, ele precisa de um tempo maior para se adaptar. E esse tempo que ele gasta se adaptando, o outro animal que já veio do pasto com proteinado, já está praticamente adaptado. E com isso, a velocidade de consumo de alimentos é maior, ele é mais constante e o animal ganha peso de forma muito mais linear, mais suave, vamos dizer assim. Ao passo que o outro demora muito mais tempo para alcançar o mesmo nível de desempenho que o animal que já veio suplementado. E esse tempo de confinamento, não mais curto, né, do que 3 semanas, ele não é benéfico em hora nenhuma para nenhum tipo de categoria animal. Então, realmente, a gente precisa, no mínimo, de 2 semanas. Se for 3, é mais interessante, porque dá maior condição de adaptação desses animais às dietas mais concentradas e garante que esses animais tenham melhor consumo, um consumo mais homogêneo, mais regular de alimentos e garanta o pleno desempenho desses animais quando eles estão confinados. Resumindo, vale ou não o investimento nessa suplementação? Com certeza ele vale. Nas vacas, ele ficou num limiar muito próximo para ele dar prejuízo ou para ele empatar. Agora, um detalhe que tem que ser levado em consideração, nós estamos passando, esse ano foi um ano de muita instabilidade de preços, o preço da arroba oscilou bastante, nós estamos num momento de preço de arroba baixa, e no começo do ano desse experimento a arroba estava alta, mas o preço dos insumos também estava muito alto. Então, como é muito mais fácil fazer a gestão e ajustar um preço de um suplemento mais barato, às vezes produzir na propriedade com lucro, para quem já tem o grão, por exemplo, do que esperar o preço da arroba subir. Então, a gente sempre bate nesse aspecto, chama a atenção para esse aspecto, que é o planejamento nutricional de todos os animais. No caso das fêmeas de descarte, não é diferente. Então, esse planejamento ele é extremamente importante para a tomada de decisão. A estratégia foi benéfica do ponto de vista de peso, mas as vacas, elas constituem a categoria mais ineficiente da pecuária de corte. Elas não são tão habilidosas para ganhar peso. E, na verdade, nessa fase, ela não ganha muito peso, ela recupera uma condição corporal que ela perdeu na estação de acasalamento. Ou do manejo que ela veio ali do início da seca, ela começa a perder peso, e quando ela tem acesso a uma dieta melhor, ela passa a recuperar parte desse ganho de peso, da condição corporal, e também ganha um pouco de peso, mas ela não é tão eficiente quanto uma novilha, quanto um animal jovem em crescimento e quanto os bois, né, os machos adultos inteiros, que são mais eficientes do que ela. Então, essa estratégia tem que ser bem desenhada para que o produtor não tenha prejuízo com essa estratégia. Mas, do ponto de vista biológico e de desempenho, ela é favorável. Bom, só com esse resumo que você trouxe aí já dá para o produtor ver que tem muito conteúdo, mas a cereja do bolo eu tenho certeza que você guardou para o dia do workshop, né? Exatamente. E o que mais nos impressionou é que nós temos usado uma ferramenta nos experimentos, em geral, de produção animal, que é o ultrassom de carcaça. Ele ainda não está tão difundido ainda, mas no centro de pesquisa eles já estão usando com muita rotina. Então a gente consegue prever esse animal, como que ele está fazendo a deposição do ganho de peso, como que ele está transformando o alimento em ganho de peso na forma de deposição de tecidos, né?
se ele está depositando mais carne, mais gordura, se o animal já está depositando gordura em um determinado ponto do confinamento ou antes do confinamento. Isso nos deu informações valiosíssimas que nos permite dizer que essa estratégia ou aquela pode ser mais interessante porque ela influencia no peso desses animais, teve influência nos pesos de carcaça, no acabamento de carcaça. Então, são dados que o produtor só, assim, a gente também só tinha ideia, mas a gente não tinha nada validado, não tinha nada mensurado para poder afirmar categoricamente que essa ou aquela estratégia pode ser mais interessante do que a outra. Bom, é resultado da pesquisa, né? A pesquisa ela tem isso. Cada ano consegue trazer novidades, consegue trazer resultados novos. E isso é muito importante. Deixa eu falar um pouquinho aqui com o Hamilton. Apesar quem está nos assistindo por vídeo vai perceber que a imagem do Hamilton está travada. A internet dele não está ajudando muito, mas o áudio dele eu creio que esteja legal e que dá para a gente avançar aqui no nosso bate-papo com ele. Hamilton, a sua palestra é Promotores de Crescimento para Pastagens. Eu gostaria que você nos falasse um pouco do tema que você vai desenvolver lá no workshop. Perfeito, Divino. Esse é um tema que ele está muito em evidência atualmente, né? Então, principalmente quando a gente fala nos fertilizantes foliares, né? É uma demanda grande, uma pressão de mercado que tem surgido muitas empresas com muitos produtos. Tem alguma coisa já consolidada para grãos da soja, para o milho, principalmente para a soja, mas para forrageiras a gente ainda não tem muita coisa consolidada. E o pecuarista, ele gosta, né, de novidade, de inovação, e principalmente ele quer reduzir custo e acha que vai ter alguma solução mais fácil, mais barato, que vai resolver todos os problemas, e não é bem assim. Então, esses promotores de crescimento, que a gente começou de uma ideia inicial de avaliar alguns fertilizantes foliares, e, na verdade, a gente entendeu um pouco mais, além de fertilizantes foliares, que tem em sua composição macro e micronutrientes, a gente está trabalhando também com produtos que têm em sua composição aminoácidos, vitaminas, ativadores de rotas metabólicas específicas na planta, e temos também produtos à base de reguladores de crescimento, que seriam hormônios sintéticos, né? Hormônios produzidos na indústria para simular o que é produzido pela planta e agir da mesma forma. Então, a nossa ideia com esse trabalho é gerar resultados confiáveis e mostrar para o produtor, para o técnico, se realmente funciona, como funciona, em que cenário funciona e qual grupo de produto funciona melhor para que tipo de sistema de produção. Travou um pouquinho aqui na minha cabeça e eu quero entender melhor. Me explica melhor sobre esses promotores. Que promotores são esses mesmo? Divino, a gente tem promotores, tem produtos que, em sua formulação, a base são aminoácidos com diferentes fontes, são vitaminas, tem também combinações de aminoácidos com algum macro ou micronutriente, né? A gente tem produto também que é combinação blend só de minerais, macro e micronutrientes. Então, por exemplo, a gente tem produto que ele tem em sua formulação nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, zinco. E tem produto também que a gente avaliou que a sua formulação, composição, é a base de reguladores de crescimento, que seriam os hormônios sintéticos. Então, são hormônios que são produzidos dentro da indústria, semelhante ao que a planta produz naturalmente, quando ela está em uma boa condição nutricional e fisiológica. Então, dessa forma, a ideia seria acelerar ou potencializar alguns processos na planta. Tá. Se eu fizer uma adubação foliar, então, eu consigo trazer um bom resultado com esses promotores? Se fizer no momento adequado, numa planta que já está bem nutrida, e usar a dose adequada, e principalmente o produto adequado, você pode ter resultados melhores, sim.
Tá, mas aí eu não preciso de fazer, então, uma cobertura com ureia, potássio, fósforo e outras fontes de fertilizantes? Então, Divino, esse é um dos grandes questionamentos que a gente queria responder com essa pesquisa, tanto é que a gente criou 4 cenários diferentes. Então, a gente tem um cenário com a forrageira mais produtiva e mais exigente, um pânico, e outro cenário com a forrageira menos produtiva e um pouco menos exigente, que é a braquiária, e ambos submetidos a 2 condições, simulando 2 sistemas de produção. Um mais intensificado, que recebe adubação e cobertura de nitrogênio e potássio, e outro que não recebe nada, não recebeu nada durante esse primeiro ano e recebeu só os foliares. Vale lembrar que a área onde a gente executou o trabalho é uma área que já estava com solo corrigido, foi feita correção na implantação, mas onde que eu quero chegar? O promotor de crescimento ou fertilizante foliar, ele não vem para competir ou substituir a adubação em cobertura. Por quê? Quando a gente pensa em nutrientes como o nitrogênio, o potássio, que a planta tem uma grande demanda e extrai muito do solo, dificilmente uma adubação foliar vai conter as quantidades necessárias que a planta precisa para atingir os seus melhores níveis de produtividade. Por exemplo, se eu pegar um foliar aí, que tem uma concentração de 10% de nitrogênio na sua formulação, que é uma formulação líquida, e eu aplicar 2 litros por hectare, eu estou entregando uma quantidade muito pequena de nitrogênio. É menos de 1 quilo, são 200 gramas por hectare de nitrogênio. E quando a gente pensa em pastagens de alta produtividade, de alta performance, a gente trabalha com adubações de 40 a 50 quilos de nitrogênio. Então, uma coisa não vai substituir a outra. O que a gente busca é, com essas formulações, com esses promotores de crescimento, realmente ter algum nutriente ali ou alguma vitamina, aminoácido que vai estar prontamente disponível para a planta, vai atuar em alguma rota metabólica, em algum processo, e dessa forma potencializar algum processo fisiológico na planta que pode levar a aumento em produção de forragem, pode levar a aumento de produção de raiz, pode reduzir o estresse, a seca, pode melhorar a atividade fotossintética da planta, a absorção de nutrientes e, consequentemente, trazer melhorias na produção, na qualidade da planta. De forma alguma, a gente busca a substituição da adubação em cobertura com a utilização do promotor de crescimento. Na verdade, ele vai servir como uma complementação, como se fosse a cereja do bolo. Perfeito, perfeito. Vamos deixar agora um pouco de informação, então, para o pessoal adquirir lá no dia do workshop. Tenho certeza que muita coisa você guardou aí debaixo da manga, com certeza, para o pessoal saber no dia. Ainda acontecerão mais 2 palestras, que são Desafios Sanitários que Impactam a Recria de Bovinos, com o André Pacheco, e a Gestão de Fazendas Lucrativas, com o Elton Cabral. Gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Muito obrigado, Hamilton. Sucesso na sua palestra lá no workshop também. Eu que agradeço, Divina. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você, estar compartilhando informação com esse seu público seleto e do agro, né? E aí, mais uma vez, reafirmar o convite, dia 8, 9 e 10 de novembro, Iporá, Mineiros e Rio Verde, estaremos realizando o nosso 12º workshop CTC Pecuária. Muito bem, Bira, muito obrigado também pela sua participação, viu? Ô, Divino Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes, seus espectadores, né? E aguardamos todos lá. Levem os filhos, leve a família, leve os funcionários e leve também a participação e mais dúvidas para a gente continuar pesquisando e gerando informação a todos, que a comunidade se beneficie desse trabalho maravilhoso que a gente faz. Com certeza, parabéns para vocês. O trabalho é muito bonito, gente. São grandes pesquisadores. Eu conversei com o Birajara Oliveira Bilego, que é médico veterinário com doutorado em ciência animal e pesquisador do CTC comigo, e com Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, que é engenheiro agrônomo com doutorado em zootecnia e também é pesquisador do CTC da Comigo. E nós falamos sobre o 12º workshop CTC Comigo de Pecuária, que acontece nesse dia 8, 9 e 10 em Iporá, Mineiros e em Rio Verde, sendo que em Rio Verde
haverá o evento presencial e também o evento online. Isso a partir das 13 horas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas e se inscreva nesse canal para que eu possa trazer para você mais bate-papos, mais prosas relevantes para o agronegócio. Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.